Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2023 da Neo Energia. E aí, basicamente, pessoal, o resultado do terceiro trimestre foi um resultado esperado e bem interessante para a Neo Energia, que se mantém aqui com resultados crescentes e despesas controladas. Se a gente pegar, por exemplo, o resultado consolidado, a margem bruta, a gente vai observar que do terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2023, em relação à margem bruta, houve aqui um acréscimo de 4%. Porém, se a gente pegar a margem bruta caixa, a gente percebe um declínio de 16%. Aí, quando a gente observa o acumulado, que de fato é o que importa, a gente vê que a margem bruta ela cresceu 6% em relação aos 9 primeiros meses do ano anterior e cresceu 3% em relação, diminuiu 3% em relação à margem bruta caixa. Então, de fato, o que a gente observou aqui é que resultados estão estagnados nesse sentido de indicadores de margem. E as despesas cresceram 6% no acumulado, se a gente comparar as despesas em relação às despesas operacionais e as despesas em relação às operações ajustadas, cresceu 5%. Então, de fato, houve aqui um crescimento das despesas e se a gente observar, a margem ficou praticamente estagnada no acumulado. Aí cresceu, ficou no 0 a 0. Se a gente observar em relação à EBITDA, a gente tem aqui o seguinte cenário, em que a empresa gerou caixa no acumulado de 9%. Então, de fato, isso aqui é bem interessante, porque a empresa gera caixa, consequentemente, isso vai fazer com que ela reporte bons lucros, mesmo que tenha algum fato não recorrente e o lucro possa vir a cair, que é o que aconteceu. Se a gente observar o lucro aqui em relação ao acumulado 2022 versus ao acumulado 2023, houve uma queda de 8%, porém isso aqui para mim é o mais importante, a geração de caixa que cresceu e cresceu 9% em relação ao acumulado de 2022 versus 2023. Porém, em relação ao terceiro trimestre de 2023 versus terceiro trimestre de 2022, o aumento foi muito maior, ou seja, tivemos um terceiro trimestre de 2023 bem melhor do que o do ano passado, crescendo aqui 37% a sua geração de caixa. Então, muitos cenários, pessoal, pode haver uma geração de caixa menor da empresa e reportar maior lucro. Então, isso aqui é preocupante, no meu ver, quando esse tipo de resultados acontecem. Porém, quando você tem uma geração de caixa maior e a empresa gerou caixa, porém, alguns fatos não recorrentes fazem a empresa ter baixos lucros, isso aqui, com esses fatos não recorrentes resolvidos no ano posterior, consequentemente essa empresa gerando caixa, ela vai reportar lucros crescentes. Então, para mim, o mais importante é a empresa gerar caixa. E aí, o lucro, consequentemente, ele vem em seguida. O importante é a empresa gerar caixa, porque o caixa é que faz a empresa girar. Aí, se a gente pegar, a Neo Energia investe bastante e nos 9 primeiros meses de 2023 já investiu um total de 6,5 bilhões de reais e 2,2 bilhões de reais investido já no terceiro trimestre de 2023. Ou seja, apenas em um trimestre ela investiu bastante, em torno de 2,2 bilhões de reais. Aí, se a gente observar, a maior parte aqui, 93,1%, é destinada aqui a investimentos de redes, que é o segmento em que a empresa tem mais receitas, que é na parte de distribuição de energia. E se a gente observar a relação desse segmento de distribuição, a gente vê que energias injetadas cresceu em todos em seus estados aqui, onde a empresa ela está atuando. Então, a Neo Energia Brasília também apresentou crescimento, a Neo Energia Electron também, a Neo Energia Cosem apresentou crescimento, a Neo Energia Pernambuco e a Neo Energia Coelba. Então, todas elas apresentaram aqui crescimento de energias injetadas. Se a gente observar, isso faz com que mostre a Neo Energia crescendo em número de clientes. E aí já são mais de 16,3 milhões de clientes, sendo que só no terceiro TRI de 2023 versus o terceiro TRI de 2022 foi um crescimento aqui acima de 317 mil novos clientes para a empresa. Então, se a gente pegar no acumulado de 6 anos, houve aqui um crescimento absurdo de clientes da empresa, tendo em torno de 14,6 milhões em 2017, e foi um crescimento de mais ou menos 1,7 milhões, mais de 1,7 milhões de clientes, chegando no terceiro trimestre de 2023 aos patamares de 16,3 milhões de clientes ativos aqui na Neo Energia. E se a gente pegar em relação a esse número de inadimplência, a gente vê que diminuiu e também o programa Desenrola Brasil está ajudando nesse sentido. Se a gente pegar, por exemplo, a Neo Energia Brasília, 96,80% de arrecadação realizada e 98,51% da Neo Energia Cosem, tendo a menor parte aqui, 96,79% da Neo Energia Electron. Então, de fato, vem dando certo essa questão de distribuição e esse segmento em especial, ela é o segmento mais arriscado, entre aspas, né? Porque
tem aqui o risco de inadimplência maior em relação aos outros segmentos, que é de geração e de transmissão. E falando em transmissão, a Neoenergia tem um projeto de investimento nesse sentido que a gente vai comentar posteriormente. Aí aqui no resultado do segmento de redes, a gente vê que a margem bruta no acumulado praticamente ficou estagnada, tendo um declínio aqui de 1% em relação à margem bruta caixa, porém, se a gente pegar a margem bruta, houve um crescimento de 11%. E aí, se a gente for observar, em relação às despesas operacionais, que cresceram 4%, a gente vê que, de fato, a Neoenergia ficou aqui no 0 a 0 e a gente observa que, de fato, alguns outros segmentos trouxeram resultados melhores, que, consequentemente, fizeram ali o aumento da geração de caixa. E se a gente observar, a EBITDA no segmento de redes não foi tão interessante assim, como a gente observa essa perca aqui no acumulado de 6% e a EBITDA caixa, consequentemente, apresentando aqui uma alta de 12%. E como o resultado não foi tão interessante no segmento de rede, houve aqui um lucro líquido caindo 47% em relação aos 9 primeiros meses de 2022 versus os 9 primeiros meses de 2023, reportando então um prejuízo de 101 milhões de reais no segmento. E olha só a diferença para o terceiro tri de 2022, lá no passado, que reportou 1,1 bilhões de reais. Então, de fato, houve aqui uma queda gigantesca no segmento e, de fato, apresentou prejuízo no terceiro trimestre de 2023 no segmento aqui de redes. Aí, se a gente pegar em energias renováveis, a gente vai ver um crescimento bem forte em relação aos ano anterior. Aí, se a gente observar em relação, tanto no trimestre passado quanto no acumulado, a gente vê que o lucro líquido cresceu bastante. Aí, crescimento aqui no lucro líquido bem forte, de 426%. Isso em relação ao terceiro trimestre de 2022 versus terceiro trimestre de 2023, de 716%. Se a gente pegar também em relação ao crescimento da EBITDA, geração de caixa, houve um crescimento robusto aqui de 190%, e em relação ao terceiro tri de 2023 versus terceiro tri de 2022, um crescimento de 439%. Em liberalizadas as energias, a gente vê que houve aqui um declínio de 42% do lucro líquido e a EBITDA também caiu 45%. Então, de fato, o que trouxe aqui gás para a Neoenergia foi o segmento de energias renováveis, que de fato teve um crescimento aí robusto, trazendo então resultados aqui dos seus investimentos no passado e já está trazendo muitos benefícios aqui para a empresa. E aí outro segmento que eles estão implementando é justamente os projetos de implementação no segmento de transmissão. Aí eles têm aqui o leilão arrematado em dezembro de 2018, dezembro de 2020, dezembro de 2021 e junho de 2022. Isso vai trazer um bom caixa, um REP aqui para a empresa e de fato isso já começa a acontecer. Então só se a gente pensar aqui, já vai trazer aqui um REP de 9% já liberado já de 22 milhões de reais para a empresa. Então isso vai agregar já as receitas da empresa no quarto trimestre de 2023. Então só para vocês observarem que o dinheiro já vai começar a entrar nos resultados da Neoenergia no segmento de transmissão. E aí vai ter um REP esperado aqui até janeiro de 2025 de 32 milhões e 22 milhões já vai entrar no quarto tri de 2023 aqui nos resultados da empresa. Aí se a gente pegar, por exemplo, o Morro do Chapéu também, que é do leilão de dezembro de 2022, que é previsto aqui entregas no quarto trimestre de 2023 e liberação total aqui do REP ao longo de 2024, conforme o plano do business. Então, de fato, a empresa vai ter aqui um bom RAP aqui de incremento nas suas receitas e vai trazer mais previsibilidade e vai controlar também essa questão de inadimplência, porque esses segmentos têm uma inadimplência bem menor em relação ao segmento de redes. Se a gente pegar a estrutura de capital, a gente observa que a empresa ela vem com uma dívida muito grande mesmo. Se a gente pegar o custo médio da dívida, chega a quase 12% ao ano e com um prazo médio aí de 5,16 anos para poder honrar com essa dívida. Então, se a gente observar no segundo trimestre de 2023, aqui em relação ao terceiro tri de 2023, a gente observa que possui uma dívida bem controlada em relação ao segundo tri de 2023, ao tri passado. E se a gente observar, essa dívida é bem robusta já para o ano 2024, um total aqui de 10 a 11 bi, e se a gente observar também 2025, 2026, 2027. Então, o que de fato a empresa precisa fazer aqui é gerar mais caixa e, consequentemente, esse caixa vai fazer com que a dívida seja honrada tranquilamente.
Tanto que os indicadores aqui mostram os patamares aqui de dívidas na casa de 3,11 vezes a dívida líquida sobre sua EBITDA. Então, se a gente observar em relação ao passado, bem melhor do que em 2017, que constava ali com 3,69 vezes e já chegou aos patamares aqui da casa de 2,85 vezes. Então, o que é esperado é que esses projetos de transmissão sejam terminados, concluídos, gere mais caixa e essa dívida comece a cair. E aí, para quem é investidor de longo prazo, quem pretende entrar na empresa, precisa ter paciência, porque se a gente observar, essa dívida de 2024 será uma dívida robusta, que a empresa tem que honrar, e aí, de fato, o lucro deve ser retido para honrar com essa dívida, e a distribuição de dividendos deve ser, no mínimo, aí de 25%, e, consequentemente, devem reter boa parte desse lucro para pagar dívidas. Aí, se a gente observar, a partir de 2025 vai ter um cenário mais tranquilo, e a partir mesmo de 2028 em diante é que a gente vai ver essa dívida diluir de forma mais expressiva e, consequentemente, eles poderiam aumentar o payout e distribuir mais dividendos para os seus acionistas. Então, é ter paciência e esperar a empresa, de fato, gerar caixa, mais caixa e distribuir boa parte desse lucro. Então, aqui, nessa tabela, quando a gente olha os resultados em todos os segmentos, a gente vê que no acumulado aqui dos 9 primeiros meses, em relação à receita operacional líquida, a gente observa que houve aqui um crescimento de 5% em relação aos 9 primeiros meses de 2022 versus os 9 primeiros meses de 2023, e houve um declínio em relação ao trimestre de 2023, terceiro tri de 2023 versus terceiro tri de 2022 de 7%. Porém, o que interessa aqui para a gente é o resultado no acumulado. Se a gente pegar em relação à margem bruta, houve aqui uma queda de 3% e as despesas operacionais subiram 6%. Então a empresa precisa ficar de olho aqui, porque as despesas estão de fato crescendo de forma controlada, porém eles viram aqui a margem bruta cair em 3%. Se a gente pegar a geração de caixa no acumulado, houve um acréscimo aqui de 9%. Isso aqui é um ponto muito bom, porque a empresa gerou maior caixa no ano de 2023 até o momento em relação ao ano passado. E se a gente pegar, por exemplo, a EBITDA ajustada, que é o caixa da empresa, houve um crescimento aqui em relação ao ano passado no acumulado de 6%, e também se pegarmos o terceiro tri de 2022 versus o terceiro tri de 2023, um crescimento de 4%. Aí, dívidas então controladas aqui com 3,11 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. Em relação ao ano de 2022, por exemplo, está uma variação aqui abaixo de 0,04 pontos percentuais, tendo aqui uma classificação muito boa em sua confiança de financiamento. Então, nesse sentido, não há nenhuma bronca. E aí, para finalizar, perspectivas futuras da empresa, prevejo aqui num cenário bem conservador, reportando o mesmo lucro no quarto trimestre de 2023, igual ao terceiro tri de 2023, um total de lucro líquido, então, anual, no exercício de 2023, de 5 bilhões de reais. Isso vai dar um LPA, ou seja, lucro por ação, de R$ 4,14, e em relação às cotações atuais, isso representa um preço sobre seus lucros de 4,36 vezes. De fato, isso aqui é um indicador de relação preço sobre os lucros que mostra que o papel pode estar barato nesse momento. Aí, se a gente pegar em relação à EBITDA ajustada, a gente vê que será um total de geração de caixa de 12,7 bilhões de reais. E distribuindo aqui 25% desse valor em relação ao lucro, temos aqui R$ 1,04 distribuído para os seus acionistas, que em relação às cotações atuais, isso chega aqui a 5,75%. Então, pessoal, dividendo yield e também PL, preço sobre seu valor patrimonial, são indicadores de valuation que pode te dizer se o papel está barato ou não. A empresa gera 5 bi, distribui 25% e te dá quase 6% de yield, significa que a empresa não está tão cara assim. E, além disso, quando a gente compara em relação ao lucro, o preço sobre seus lucros, mostra que, de fato, isso é verdade quando esse indicador está abaixo de 5 vezes. E aí, por exemplo, se isso aqui aumentar para 50%, ou seja, a empresa distribui 50% dos lucros, temos aqui mais de 11% só em retorno em dividendos, caso você aporte nessas cotações de R$ 18,04. Então, esse aqui é um indicador muito interessante para você relacionar quando você vê que a empresa distribui 25% do seu payout e mesmo assim te dá um retorno de quase 6%. Imagine se eles aumentarem esse payout. E é claro, isso aqui irá acontecer apenas no longo prazo, porque vimos que eles têm, no curto a médio prazo, uma dívida imensa para eles honrar. E, consequentemente, para eles honrar, irão reter lucro. E aí, pessoal, convido você a adquirir esse e-book. Esse e-book vai te ajudar a se reeducar financeiramente, e também compartilho aqui os 5 pilares da minha estratégia de investimento. Aí o link vai estar na descrição do vídeo e você irá adquirir por menos aí de R$ 30 esse e-book. Além disso, também convido você
a se inscrever no canal. O canal irá trazer conteúdos sobre investimentos e também apresentar resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa. Aí vai ter vídeo todas as segunda-feiras, quarta-feiras e sexta-feiras. Então deixa aquele like, é muito importante para fazer o vídeo alcançar pessoas que estejam aqui procurando sobre vídeos de qualidade e sobre educação financeira e investimentos. Aí você vai estar ajudando essas pessoas a terem acesso a esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.